Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou tentar estar falando um pouco aí do setup do meu Moonlight Sentinel, tá? Tentar tá passando para vocês aí como eu enchanto as habilidades, enfim, falar dos buffs, do porquê que eu utilizo esses buffs, falar das DAIs, tá bom? Dos meus sets, das minhas joias, tá? Então, antes do vídeo começar, já verifica aí se você está inscrito no canal, tá? Já deixa aquele like maneiro aí para fortalecer. E vamos lá. Vou falar das skills aqui de forma bem sucinta, bem rápida, porque é bem básico, né? O que dá para enchantar em duel, a gente vai enchantar em duel, tá? Double shot. A skill muito importante aí que eu vejo que muito arqueiro não utiliza, não sei porquê. Já vi alguns vídeos no YouTube de uma galera que não utiliza, acha que é uma skill fraca, enfim, não entendo porquê, mas é uma skill importante como todas as outras, tá? Dá bastante dano e tem que estar na sua barra, tá bom? Inclusive a sua skill que tem o menor cooldown, tá? Então deixa lá na sua barrinha aí que ela faz diferença sim, tá? Stun Shot em Chance, tá? Já eu joguei com ele em Defense, já testei ele em Defense já e não funciona legal, não é uma boa alternativa. Falha muito o estampo, mas quando pega você deu um daninho a mais ali, mas não recomendo, tá? Vai em Chance mesmo que funciona bem mais, tem um retorno bem maior. Lethal Shot em Duel, normal, tá? Agora o Evade Shot, quero fazer uma consideração, essa não é uma skill para dar dano, tá bom pessoal? Ela é uma skill para você elevar a sua evasão, entendeu? Durante uns 15 segundos ali, tá? Então, como a gente vai utilizar essa skill? Ah, tomei um hold de um tanque e não quero gastar talismã, entendeu? Você vai usar o Evade Shot ali que lá dura uns 15 segundos mais ou menos, que vai elevar bastante a sua evasão, beleza? Combina com a Icarus Confusion aqui com evasão, tá? E você vai tancar aquele hold de boa, beleza? Principalmente se o tanque ainda não gastou a ativação dele, né? Aqui você tem aí os seus dois talismãs aí para quando o SK ativar aquele SOS, enfim, para quando o HK te acertar aquele cancel de buff, você ter ali os dois talismãs ali para você poder se virar nesse momento difícil na vida do arqueiro, beleza? O Rio aqui a gente vai chantar em Power, tá? Rapid Shot em Time, ok? Tá pra Time direitinho. Ultimate Evasion em Time também, tá pessoal? Não enchanta em Recycle, beleza? Não vale a pena, tá? Ultimate Evasion futuramente é em Time, tá? É a sua condição de vitória ali, é o tempo que você vai ter ali para trocar dano com classes perigosas aí, como Titã, GK, enfim, duelista, tá? Enchanta em Time que é sucesso, beleza? Dificilmente um Warrior aí, uma classe Warrior aí, como essas que eu citei, conseguem sobreviver a essa duração aqui, tá? Então, você foi forçado a usar Ultimate Evasion aí, a luta tem que acabar na duração dele, beleza? Acabou o Ultimate Evasion, acabou a luta pra você, tá? Se você acabou o seu Ultimate Evasion, você não finalizou o Titã, você não finalizou o Duelista, enfim, a chance de você perder a partir desse ponto tá muito maior do que a de você ganhar, beleza? Spirit Bar aqui eu enchantei em Coste, tá? Que ele aumenta o efeito em 1%, tá vendo? Então não enchanta em Time, enchanta em Coste, beleza? Aqui no Sprint a gente não vai enchantar em Time, tá? A gente quer esse Evasion aqui que a habilidade fornece, o encantamento fornece, então encanta aqui em Dodge, tá bom? As skills de Slow eu já testei em Time, o pessoal fala, tem que enchantar em Time, não funciona legal, enfim, tem luta que a skill simplesmente não entra, não vale a pena, tá? Enchanta em Chance, porque o Hamstring Shot ali, o cara vai ficar ali uns de 4 a 10 segundos ali de slow, é tempo suficiente para você correr e fazer o que tem que fazer, entendeu? Se abrigar, se healar, enfim. Enchanta em chance que vale muito mais a pena que Time, beleza? Essas habilidades ativas eu não uso dentro do torneio, tá? Eu acho que o retorno que ela me dá não vale a mana que ela me consome lá dentro, então eu simplesmente não uso, beleza? Só uso fora em massa PVP, tá? Das habilidades passivas. Ah, não.
esqueci de uma habilidade muito importante aqui. Essa habilidade aqui, a Focus Skill Master, ela tem uma função interessante, tá? Ela aumenta em 100% a chance dessa sua habilidade aqui, passiva, funcionar, entendeu? A Skill Master ela funciona da seguinte forma: dependendo da STR do usuário, o tempo de reuso da habilidade reseta ou a duração dobra. O que é isso? Sabe quando teu aquele amigo, noobzinho, fala assim: pô, a minha habilidade bugou, eu usei e dá pra usar de novo. Entende? Ou quando ele fala assim: pô, eu usei o meu Evasion aqui que era para durar 30 segundos e durou 1 minuto. Essa é a função dela. Então o que eu te indico dentro do Tornament? Antes de você usar o Evasion, ativa ela, usa o Evasion e desativa, tá? Não deixe ela ativada em hipótese alguma porque ela custa 36 de mana. Entende? Essa skill aqui, se você deixar ela ativada, você não vai ter mana pra lutar, não vai ter mana pra fazer nada, entendeu? Ela consome muita mana. Então, usa ela de habilidade importante, solta o Seven Arrow, por exemplo, e desativa, tá? Funciona bastante, tá? Grita muito a skill master usando ela, mas só nessas condições que eu expliquei, beleza? Vou falar também aqui de uma curiosidadezinha aqui. O Ultimate Evasion, muita gente não sabe, tá? Parece óbvio que eu vou falar aqui, mas tem muito arqueiro que acha que ela só serve para aumentar a evasão de habilidade física, enfim, evasão de ataque básico. Realmente, ela serve para isso. Porém, ela também dá 80% de resistência a cancel de buff. Então, sabe aquele sorcerer que toma o teu buff todo ali? Enfim, sorrão de fêmea. Cara, essa habilidade aqui é muito importante você usar contra essas classes, beleza? Eu sei que para quem conhece a classe aí é meio óbvio, mas tenho certeza que muita gente não sabe, porque eu já fui esse alguém, entendeu? Então, já fica com esse conhecimento a mais aí, tá? Sobre a Ultimate Evasion e sobre o Focus Skill Master, beleza? Não fale mais que a sua skill bugou, que o serve tá bugado, eu apertei aqui e a skill resetou o cooldown. Não, é uma habilidade passiva do personagem, tá bom? Vamos lá, as skills passivas agora. Aqui eu coloco em ataque speed, tá? O elfo branco, ele é o elfo que tem o menor dano dos arqueiros, tá? Porém, todavia, entretanto, a gente tem a maior dex. E o que isso significa? Nós temos o maior critical rate, beleza? E a maior evasão, maior ataque speed, tá? Que os outros arqueiros, beleza? Dano não é o nosso forte, o dano massivo, o critical damage, não é. E sim a ataque speed e evasão, enfim, a dex. Então eu preferi explorar esses pontos fortes. Então eu enxerto aqui para ataque speed, tá? Inclusive ataque speed é o que influencia no cast da habilidade do arqueiro, entendeu? Do fighter em geral. O ataque speed que vai dizer o quão rápido você vai castar sua skill. Então por isso que eu enchanto aqui em ataque speed para tentar explorar ao máximo o ponto forte aí do elfo branco. Armor Master, eu encanto ela em evasão, tá? Não encanto ela em PDF porque arqueiro, enfim, não é tanque, não quer tancar nada, não quer apanhar de ninguém, entendeu? Então encanto em evasão. Quick Step a gente vai encantar em Speed, normal, que você tem. Wisdom a gente vai botar em Resist Mental, tá beleza? Porque resistência a hold, enfim, não é muito válido. Acho que o principal aqui é o mental, né? Pra gente evitar tomar aquele fear maroto de coste no tornamento e morrer, entendeu? E aqui a gente vai enchantar em power, beleza? Acho que de habilidade é basicamente isso, tá? Agora eu vou falar das skills de certificado. Nos certificados eu coloquei 6 pontos em Emergent Ability Defense, tá? Porra, mas por que não em P-Ataque? Porque eu estava apanhando muito. Assim que eu comecei a cair no torneio de Moonlight Sentinel, eu tomava muito dano, um dano absurdo, não conseguia tancar nada, enfim, aguentar aquele rush inicial de GK, de Titã, não estava dando certo.
Então resolvi testar com Emergent Ability 6 pontos em defesa e funcionou legal, tá? Às vezes alguém pode perguntar assim, pô, mas por que não MDF, né? Sabendo que o nosso ponto fraco é o mago, né? Porque a gente não vai trocar dano com o mago frente a frente, sabe? A gente não quer ficar comparando dano com o mago, entendeu? Toda luta que a gente cai contra mago, a gente vai ficar usando a geodada para correr, tentar conectar um stun e matar. Então a gente praticamente, a MDF não influencia tanto assim na nossa luta diretamente com o mago em si, entende? Aí, o intuito é correr na geodata, acertar o stun e matar, que só assim que a gente mata. Então não vale a pena MDF. Agora já diferente da PDF, que a gente tem um contato corpo a corpo maior aí com os tanques, enfim, duelistas, GK. A maioria das classes que você vai enfrentar no tour vão ser fighter, né? Então acho mais interessante aqui o defense. Beleza? Eu uso Boost HP, Knight Ability de Boost HP, tá? Uso Defense e uso Barrier, tá? Atenção quando o Barrier ativa, para você não usar sua cura com o Barrier ativado, tá? O momento da duração do Barrier é a hora de causar dano, beleza? Se você usar o seu heal com o Barrier ativo, você não vai conseguir se curar, tá? Você vai gastar mana, muita mana inclusive, que gasta 239 de mana em cada healada, né? E você não vai se curar. Essa hora é hora de causar dano, tá bom? Aí você vai perguntar assim, pô, mas por que você não usa o haste? Né? Ah, por que não tem haste na build? Porque, como eu falei pra vocês, o Elfo Branco ele tem a maior ataque speed dos arqueiros, né? A dex é muito alta. E além disso, eu tenho o Counter Rapid Shot, que já me dá ataque speed, né? 15% de ataque speed. E eu tenho o ataque speed do PVP da arma, entendeu? Que também ativa com uma frequência boa. Então não faz falta o haste, entende? Prefiro jogar assim full def aqui, né? Porque eu tenho o haste aqui, entre aspas, eu tenho o haste na minha skill passiva, né? Então não faz falta. Acho que isso aqui, essa foi a configuração que mais me deu retorno, tá? Eu já joguei de 6 pontos aqui de P-Ataque, já joguei de Defense, Haste, Barrier, enfim. O setup que mais me deu retorno foi esse aqui. E eu recomendo para vocês utilizarem porque está testado e aprovado. Agora eu vou falar a respeito dos buffs, tá? Aqui eu uso o Buff Clarity para skill mágica, tá? Porque, como eu comentei anteriormente, o nosso heal ele consome 239 de MP, né? E você que joga com a classe aí de Moonlight sabe que a gente gasta mais mana se curando do que gastando skill de dano físico propriamente dito, tá? Então, para equilibrar essa balança, eu uso Clarity de Magic Skill, tá bom? 1% ali, diminui o consumo de MP para skills mágicas em 1%, né? E utilizo o Song of Champion para as skills, para as habilidades de skill física, tá bom? Eu costumava jogar com um Berserker só jogava com esse Berserker aqui e aqui eu jogava de Concentration. Só que eu tava tendo muita dificuldade de matar classes que se healam, né? O Warcry, o Silencente, enfim. Tanques que não jogam com 2 Berserker no Tournament. Então eu tava tendo muito empate com essas classes, né? Então assim eu consegui ficar mais ofensivo, né? Tenho matado o Silencente com uma maior facilidade, o Warcry, entendeu? Só me requer um pouco mais de atenção durante a luta, né? Porque acaba que eu fico, por mais que eu cause bastante dano, eu fico um pouco mais frágil. Então requer uma atenção maior aí, mas eu creio que seja o setup de buff que mais vai te dar um retorno aí, tá bom? Super recomendo, tá? Aqui eu vou te explicar como é que funciona aqui, porque como de Moonlight eu tenho que usar bastante buffs e eu praticamente não posso abrir mão de quase nada aqui, eu vou explicar qual é o meu raciocínio, tá? Se eu for jogar contra um fighter, eu quito aqui o buff de MDF, tá? Eu só uso o meu argumento ativo quando eu não vou começar de máximo Clarity. Por exemplo, contra Warlord, contra GK, contra tanques,
Porque eu vou começar com um ativo e essa skill aqui, ó, Spirit of Sagitários, que vai diminuir o consumo de MP das minhas skills físicas, beleza? Fico com essa configuração aqui, tá? Aí tô trocando dano, beleza? Minha mana baixou, né? Um nível que não tá legal. Aí eu vou quitar o Dual Might e vou usar o Máximo Clarity. Beleza? Vou ficar com essa configuração aqui. Pô, o tanque ativou o SOS lá, o SK ativou o SOS, ou o Phoenix Knight ativou o Icon, sei lá. O duelista ativou o Final Secret, eu preciso usar o meu Ultimate Evasion. Vou quitar o Spirit of Sagitários e vou usar o Ultimate Evasion. Dessa forma, eu em nenhum momento vou ficar debuffado, porque você percebe que não tem um buff aqui que eu possa abrir mão, né? O Clarity, que geralmente é o buff que as demais classes abrem mão, é importantíssimo para mim, entendeu? Porque sem ele eu vou me curar aqui algumas vezes e vou ficar sem mana. Então eu preciso desse buff, não é um buff que eu posso descartar. Então a minha mentalidade com relação ao controle dos buffs aqui se dá dessa forma, beleza? Eu só uso o meu argumento ativo aqui quando eu não vou começar de máximo Clarity, beleza? Aí no decorrer da luta, é uma luta longa, acabou o Ultimate Evasion aqui, eu vou e posso castar outra habilidade aqui de argumento ativo, tá? Se for uma luta rápida, por exemplo, contra um Dagger, eu já vou começar de máximo Clarity, entendeu? E eu não uso nenhum argumentativo, por quê? Senão eu vou usar o meu Ultimate Evase e vou perder essa habilidade aqui, porque geralmente quando o Dagger não morre, ele vai dar o raid, enfim, ele vai usar o UD dele lá, né, o Ghost Walk, enfim, e a luta se prolonga. Então eu já perdi várias lutas por ter ficado sem mana e não ter usado o máximo Clarity, entendeu? Então contra a Dagger eu vou começar com o máximo Clarity e não vou usar nenhuma skill ativa, tá? Eu começo só de máximo Clarity e já deixo o espaço reservado aqui pro Ultimate Evasion que eu obrigatoriamente vou ter que usar, tá bom? Eu acho que de buffs é isso. Bom, agora eu vou estar falando das DAIs, né? As DAIs que eu uso atualmente é Dex mais 2 e com menos 2 e Dex mais 3 STR menos 3, tá? Bom, eu tiro só 2 pontos de com porque o stun no exílio é uma habilidade muito forte, né? E quanto menos com a gente tem, mais vulnerável, mais suscetível a receber o stun nós estamos. Então eu tiro 2 pontos de com, tá? E tiro 3 pontos de STR, tá ok? Geralmente eu vou estar jogando com um talismã de STR, então vai subir para 2, né? Essa perda aqui, mas enfim, jogo com menos 6 de STR. Por quê? Aí você vai me perguntar assim, porra, não falta dano não? Não falta por quê? Como eu falei com vocês anteriormente, o Moonlight Sentinel ele é o arqueiro que menos tem dano. Ele tem a menor STR das classes, tá? Ele tem um critical damage muito baixo. Porém, todavia, entretanto, eu tenho um critical rate muito alto. Ou seja, a maioria dos meus danos, quer seja de ataque básico ou de habilidades, de skills físicas, elas são um critical damage, entende? Porque eu tenho um critical rate altíssimo, por conta da minha dex elevada, entendeu? Então, pro estilo de jogo que eu tenho, o estilo de jogo que eu adotei para mim, essa build de dex para mim ficou excelente, porque eu casto skill muito rápido, né? Eu consigo castar o meu stunning shot numa velocidade absurda, quer seja o meu hamstring shot, enfim, meu combo de skill, eu consigo bater e sair muito rápido, né? Então o meu kite fica muito facilitado com essas dice que eu estou usando, tá? Quando eu jogava full def aqui, que eu jogava com concentration no lugar desse berserk, eu jogava com 2 de STR tirando 2 de com e 3 de STR tirando 3 de dex. Tá? Inclusive, se você está começando a jogar com a classe agora, eu super recomendo para você também. Tá? Eu ganhava bastante lutas assim também com essas DAIs, tá? Só que hoje essas DAIs aqui são as que eu estou usando e me enchem os olhos. Enfim,
win rate contra soul round fêmea, contra soul round macho, contra o Warcry, enfim, classes que me davam trabalho antigamente. Meu win rate aumentou bastante com essas DAIs, né? Eu dou bastante dano crítico no meu ataque básico, bastante dano crítico nas minhas skills, entendeu? Porém não são críticos altos. Eu dou, o meu critical damage é 3k, 2k e meio, entendeu? Porém é um dano constante, entendeu? Diferente do Sagitário e do Ghost Sentinel, que demoram a critar, mas dão um dano crítico de 4.000, 5.000, entendeu? Eu não vou dar um crítico desse nunca jogando de Moonlight Sentinel, quer saber onde que eu tô. Porém o meu dano são danos críticos baixos, porém constantes, tá ok? Então de DAIs, essas são as DAIs que eu tô usando hoje, tá ok? E 4 de Witch também, int -4 para ajudar no casting speed do rio. Bom pessoal, agora eu vou estar falando com relação ao set, né? Vocês sabem que os arqueiros aqui utilizam o Vorpal Light e o Elegia Light, tá? O Vorpal nosso set padrão aí que a gente vai usar contra a grande maioria dos fighters, né? Eu vou tentar falar mais a respeito do Elegia, que é caso à parte, né? Que é a exceção da regra, né? Quando que eu uso o Elegia e por que que eu uso, né? Bom, o Elegia basicamente a gente vai usar contra todos os magos, tá? Essa é a configuração que eu uso para jogar contra magos. Por quê? Eu gosto muito do Blast Freya por conta dos status que ele dá. Eu acho essa joia aqui muito overpower contra mago. Por quê? O nosso perigo maior é o Fear, jogando contra um mago, entende? Fear e o Sleep. Porque a gente abre margem ali pro mago, enfim, usar o Enlightenment, usar aquele argumento ativo de critical damage, de habilidade mágica e fumar a gente em menos de 4 segundos, né? Que a gente sabe como é que funciona essa vida dura de arqueiro. Então, eu sinto que quando eu tô com essa configuração aqui, eu uso essas duas joias aqui, esses dois talismãs na verdade, né? Contra mago, e uso também até acabou, que eu uso bastante, o talismã de mental. Também uso ele contra mago. Nessa configuração aqui, a chance de eu acertar um stun no mago é muito maior do que a chance dele me acertar um efeito mental, um fear, entendeu? Porque o nosso main aqui tá nas alturas, né? Eu tenho 2 de main aqui no Blast Freya, entendeu? Eu tenho mais 10% de resistência mental ataque também do Blast Freya, né? Eu tenho resistência mental ataque também do Bellet. Enfim, a gente fica praticamente blindado a essas skills de estado normal, anormal mental, né? Vai entrar skill, um Fear, pode acontecer de eu tomar o skill? Claro que pode, né? Eu não tô 100% invulnerável a essas skills. Porém, dessa forma aqui, nesse setup aqui, nós estamos, como eu posso dizer, com a matemática ao nosso lado, entende? Como eu falei, a chance dele tomar um stun nosso está muito maior do que a chance da gente tomar um fear dele, né? Porque eu tenho certeza que a maioria dos magos não se prepara contra o stun da forma que a gente se prepara aqui contra os efeitos mentais dele, certo? E como contra mago a gente vai jogar só pelo stun, isso aqui é mais que necessário, né? E não falta dano, pessoal. Eu vou estar deixando passar um vídeo aqui para você dar uma olhada, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, você tá de Bellet, você tá de Blast Freya, tá tirando um de STR, pô, não vai faltar dano para finalizar o cara? Não falta. O mago tomou um stun de 9 segundos, ele tá morto, tá bom? E agora eu vou falar contra as classes que dão Paralyze, que eu também uso Elegia Light. Eu uso Elegia Light contra o Dancer, eu uso Elegia Light contra o SK. Só que nessa configuração aqui, ó. Nessa configuração aqui. Por quê? Eu sinto que quando eu jogo de Vorpal Light contra o SK, eu tomo uns 2, 3 daquele Lightning Strike do SK no torneio, entende? Já perdi muita luta por conta disso. O meu problema contra o SK não é o stun, porque como eu falei, eu jogo Caetano bastante, eu corro bem. O meu problema é o Lightning Strike, é o Paralyze, entendeu? Da mesma forma o Blade Dancer. O meu problema não é o stun dele,
sabe? O meu problema é a Medusa, que ele vai, me acerta a Medusa, enfim, utiliza ali o Rhapsody com aquele Destruction, não lembro o nome, e comba tudo e mata a gente muito fácil, entendeu? Então eu jogo nessa configuração aqui contra classes Fighter que me dão Paralyze, né? Blade Dance e SK. Gosto muito, tem um rate bacana jogando assim, né? E tem me dado um bom retorno essa configuração. E lembrando também que esse é o meu modo de ver, é o meu modo de jogar, tá? Não tô querendo aqui falar que eu sou o dono da razão e que é assim que se joga. Que eu sei que pode ter gente que vai ver esse vídeo aqui e vai discordar. Não, tem que usar o Necklace Frenteza, entendeu? Eu já usei bastante contra essas classes, só que testando, jogando, eu cheguei à conclusão de que essa joia aqui é a que melhor me atende para essas ocasiões, entende? E além dela diminuir o delay da skill mágica também ali em 5%, enfim. O caster de heal aumenta em 15.6. Eu acho essa joia aqui muito OP para usar no Moonlight, tá? Contra determinadas classes, tá bom? Essa configuração aqui eu uso para jogar contra classes que se healam, tá? Silencient, Warcry, enfim, essas classes que se healam, que querem ficar acertando o hold na gente, roubando mana, enfim. Eu uso essa configuração aqui e não tem segredo, cara. É ir pra cima, largar ele dano, largar ele skill, que não tem oração certa para ele se curar, entendeu? Essa configuração aqui tem me dado um retorno bacana também, tá? Porque esse reuse skill dele, essa diminuição no reuso, no delay de reuso da skill que o Valakas dá, é muito OP. Você vira uma metralhadora de skill, entende? Você vai soltando skill toda hora, vomitando skill e é 3k de dano, 3k de dano toda hora subindo do healer e não tem como, uma hora ele cai. Tá muito boa essa configuração aqui para jogar contra essas classes de healer, tá bom? Só contra acho que é o Warcry, se eu não me engano. É, o Warcry. Eu costumo jogar de Bellet aqui, tá? Porque às vezes ele acerta um sleep na gente e aí ele vai combar aquele hold dele, né? E ativar o Enlightenment. Ele dá muito dano, essa classe está batendo muito. Então eu costumo jogar de Bellet, tá? Mas acho que com relação a 7 é isso. Essas são as minhas configurações, tá? Agora eu vou falar do Belt. O Belt é bem fácil também, coisa simples, é uma mudança simples que eu faço aqui de classe para classe, mas que faz bastante diferença. Por quê? O Valakas eu vou utilizar contra classes que não tem evasão, que não tem uma evasão alta, né? Os Warriors, né? Por exemplo, o Warlord, Duelista, GK, enfim, Titã, classes que eu posso abusar do meu ataque básico, eu vou de Valakas Belt, tá? Agora, arqueiros, dagger, enfim, classes que tem uma evasão alta, eu vou de Fafurion Belt. Trickster, tá? Eu jogo de Fafurion Belt porque eu basicamente não vou acertar ataque básico nele. E, enfim, esses 2% a mais de dano que dá na skill aqui, parece que não, mas 2% de dano em cada skill no somatório final da luta faz uma diferença absurda. Beleza? Agora, acho que no que diz respeito a set e kit de joia, é isso. E só para finalizar esse vídeo a respeito do setup do meu personagem, eu queria falar dessas armas aqui de debuff ativo, né? Essa aqui dá o Doom, né? O Paralyze, enfim. Essa Winter tira ataque speed e aqui o Silence, né? Em que momento eu uso essas armas? Vou te dar um exemplo prático. Eu acabei de combar, acertei um stun no adversário, acabei de usar todas as skills, tá tudo em cooldown e acertei um outro stun, né? Às vezes é um adversário que tem uma evasão, que eu não tô tirando um bom dano no meu ataque básico. O que eu faço? Geralmente eu vou ter só essa skill aqui para eu castar, que ela tem um cooldown baixo. Essas duas aqui, né? Então eu vou usar essas duas,
né, as demais vantagens de cooldown, eu vou usar essas duas, e ao invés de eu não ter um proveito bom no meu ataque básico, eu vou e rodo uma sequência de debuffs no adversário. Por quê? Cara, parece que não, mas essas skills funcionam muito bem, pegam muito, entende? Então eu já ganhei diversas lutas por conta delas, sabe? Então, às vezes, um tempo que você ia perder ali dando um ataque básico ali que às vezes não está sendo tão proveitoso, você roda uma sequência de debuff aqui que entrando qualquer um desses aqui já é uma maravilha pra gente, né? Entrando um Paralyze, um Silence, enfim, é praticamente uma vitória, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas acho que consegui falar a respeito de quase tudo com relação ao meu setup, né? Da forma que eu jogo, a maneira que eu penso, tá? Não sou dono da verdade, certeza que você muito provavelmente vai achar pessoas aí que jogam com a classe e pensam de uma maneira diferente da minha, tá? Mas esse é o jeito que eu jogo, é o jeito que eu me identifico e tem me dado resultados, tá bom? Se você ficou até aqui, deixa aquele like maneiro aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Ah, eu vi você fazendo tal coisa num vídeo, não entendi porquê. Como que eu jogo contra a classe X, né? O que que você acha do argumento do X pro meu Moonlight, enfim. Deixa aí no comentário aí que eu vou estar respondendo vocês aí, tirando as demais dúvidas que possam ter restado aí com vocês. Valeu? Até a próxima, pessoal. Tamo junto.